Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos pó, somos dependentes, somos carentes, somos necessitados. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de nós. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Mais do que sentir pena de nós, o Senhor enviou o teu Filho para sentir e sofrer as nossas penas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Fala conosco, por favor, para o louvor de tua glória. Amém. Eu sempre quis cantar no louvor, mas eu não sei porque os grupos de louvor nunca quiseram que eu cantasse com eles. Mas eu acho que eu sei por quê. Eles dizem que eu sou desafinado, mas o meu ouvido para a música é tão ruim que nem saber se eu sou desafinado eu consigo, porque na minha cabeça eu canto bem. Esses dias eu estava cantando para minha menina dormir, ela botou a mãozinha na minha boca e fez assim. Falei, eu estou perdido mesmo. E meu pai cantava tão bem, e eu não consigo cantar bem. Acho interessante a misericórdia dos regentes. Quando eu peço para participar dos corais das igrejas ou das cantatas, eles deixam, mas sempre me colocam bem no cantinho e faz assim, ó. Quase que eu nem canto, eu só sussurro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi está falando assim para a alma dele: não desafine minha alma. Não desafine? Como isso? Onde você está vendo isso? A expressão bendize, ó minha alma, é uma expressão que aponta para a ideia de muitas gargantas cantando. Num só coração, você traz um coral. Que bonito isto, hein? Porque você pode ser grato por tudo o que Deus tem feito em sua vida, em várias áreas. É o que ele está dizendo aqui. Às vezes, irmãos, nós somos pessoas ingratas. Digo às vezes, né? E isto é muito triste. Pessoas como nós não manifestarmos a gratidão máxima pelo que Deus fez por nós naquela cruz. Há um escritor russo, Dostoiévski, disse em um de seus personagens de Crime e Castigo que talvez a maior falha de caráter que podemos ter em nossas vidas, de todas as falhas de caráter que você possa pensar num homem, a maior falha de caráter é a ingratidão. Pense uma falha de caráter, um desvio de conduta de alguém. Você poderia enumerar várias escolhas perniciosas que alguém pode fazer com a sua vida. Porém, de todas, a ingratidão coroa a obra humana como uma tragédia ao fim de uma história. Na passagem onde Cristo cura 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, um tal samaritano. Ilustrando ali, queridos, que a gratidão não é uma virtude cativada ou cultivada normalmente. Precisamos de ser alertados pelas Escrituras, porque a gratidão é a memória da alma, é a cicatriz do coração. E Davi está temeroso
de que por algum momento da vida dele escape aos olhos os benefícios de Deus para com ele e ele se torne uma pessoa murmuradora. O que é o louvor afinal, senão o filho da gratidão? Os gratos louvam. Os templos mantêm as suas portas abertas para receberem os agraciados, para dar voz aos agradecidos. E precisamos, irmãos, conversar com o nosso coração, porque de quando em vez nos pegamos ansiosos, preocupados, amargos, agres e até azedos. Deus tem nos abençoado tanto e nós fixamos a atenção naquilo que não temos. Ignoramos tantas bênçãos e corremos o risco de ficarmos dando atenção para aquilo que ansiamos, quase uma cobiça, porque nos faz ignorar o que já é bênção em nós, para nos entristecermos por algo que não temos. É o que Davi está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como se ele deitasse a alma dele sobre um divã, sentasse a cabeça e começasse a falar para a alma dele: escuta aqui, preste atenção, eu vou te dar um corretivo agora, fique esperto, não desafine, não entre em contradição, não faça isso conosco, bendize. Você sabe que um coral simples é dividido em 4 vozes, e aqui Davi, que não está fazendo esse paralelo, assim como estou, mas aqui Davi representa áreas em que a alma dele deveria estar atenta para não passar despercebida a um sentimento de gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. A voz mais aguda de um coral é o soprano. E aqui poderíamos tomar o versículo 3 como o canto de um soprano, uma voz feminina, aguda. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E agora Davi começa a chamar para assentar na bancada do coração dele o coral dos agradecidos, e começa aqui na minha metáfora pelo soprano, pela voz fina, aguda e que traz uma melodia a todo o conjunto. Assim é o perdão. Sem o perdão de Deus, irmãos, todas as nossas conquistas se tornam pesarosas, casamentos em colapsos, porque não encontraram o perdão. Filhos em desavenças entre eles e contra os pais, porque está faltando na bancada daquela alma a consciência de que o perdão de Deus é uma graça, é uma bênção e é possível. Quantos amigos que dividiram histórias maravilhosas estão presos, estão detidos em alguma decisão que dividiu este laço tão especial. Amigos que dividiram histórias maravilhosas de uma vida inteira estão fixados num ponto de drama e não querem a reconciliação. Quantas pessoas estão dormindo a poder de remédios? Um importante médico psiquiatra que trabalhou muito tempo clinicando nesta área chegou a dizer que muitos dos seus pacientes receberiam alta
daqueles manicômios se eles soubessem que existe perdão para os pecados deles. Porque talvez você não associe a sua angústia com os seus pecados. Talvez você nem saiba de onde venha a sua dor que tanto te magoa. As suas lágrimas brotam e você não sabe de qual lençol freático veio esta dor. Mas a raiz disto tudo, o poço que faz isso brotar quente nos seus olhos, via de regra, são feridas mal exprimidas, erros não confessados. Nós precisamos às vezes sangrar diante de Deus. Senhor, aqui e aqui também eu tenho afrontado o Senhor. Corri atrás do vento uma vida inteira, Senhor. Deixei em segundo plano a espiritualidade e tudo se tornou vazio. Minha família está desmoronada. O meu coração não suporta mais a mim mesmo. Se ele pudesse, fugiria de mim. Há um colapso no meu mundo interior. Então Davi, para que não passasse por esses dramas que ele já conhecia, e que nós sabemos muito bem, porque já tivemos uma experiência com Cristo, e sabemos o que é não ter Cristo em nossas vidas, quão trágica é esta realidade. Então Davi diz para a alma dele: não te esqueças, ó voz melodiosa, ó canto maravilhoso, não te esqueças que os teus pecados foram todos perdoados. Não precisamos arrastar imensas bolas de ferros, amarradas às nossas canelas ou consciências. Que palavra doce! É como o solo de um soprano lírico, que nos faz imediatamente emocionar. Saber que se a sua consciência te condena, quem é a sua consciência diante de Deus? Deus é maior do que sua consciência. Saber que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Saber que o Senhor nos limpa, nos purifica, nos alivia a alma. Davi está falando aqui: não te esqueças disto. Não tente viver nesta amnésia espiritual. Se refugie em Deus. Vá até Ele e seja enriquecido dos favores dEle. Bendize, ó minha alma, o Senhor, porque Ele te perdoa todos os seus pecados. Mas Ele chama também o contralto, uma voz feminina mais grave, para compor a segunda fileira desta bancada. O contralto é a voz que faz a base para o soprano. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Meu irmão, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Eu tinha um amigo, e eu ainda tenho, mas há muitos anos não vejo. Ele vendia remédio de porta em porta. Um presbítero muito especial, homem muito simples, mas de um conhecimento, de uma sabedoria. E ele vendia alguns remédios caseiros para aumentar a aposentadoria dele. E diz ele que um dia uma senhora perguntou se aquele remédio curava a enfermidade que ela tinha. E ele falou: curar não cura não. Quem cura é só Deus, mas pode tratar as suas enfermidades. Eu fiquei pensando na voz daquele homem tão simples, uma verdade tão absoluta.
Você acha que são os médicos que curam as suas enfermidades? Médico, cure a si mesmo, então. Obviamente que os médicos não pensam assim. Eles sabem que, como você e eu, nós somos frágeis. Nós precisamos de um milagre sempre. Você acha que são os remédios? Eu tenho certeza que não. Não são os laboratórios que fabricam a nossa saúde. Não encontramos paz em sachês, nem em comprimidos, nem em efervescentes. Deus, na infinita graça dele, meu amigo e minha irmã, ele resolveu usar os remédios para te curar. Mas ele pode te curar até sem os remédios. Mas é o que temos visto de maneira ordinária. É Deus usando a medicina, usando os médicos, as ciências, os medicamentos. Mas saiba que no início e no final de todo esse processo está a mão de Deus. Porque se Deus quiser nos levar, ninguém dará jeito. Nem o Albert Einstein em São Paulo, nem os melhores médicos dos Estados Unidos, ninguém poderá nos manter de pé. Mas se Deus quiser nos deixar aqui, nos manter com vida, nada e ninguém, nenhuma enfermidade, nenhum colapso, nenhum acidente, nada pode nos tirar daqui. Em suma, quem nos deixa e quem nos leva é Deus. Ainda que Ele use as enfermidades para este propósito, mas ao final, Ele é o Senhor das enfermidades, assim como é o Senhor da nossa saúde. E é isso que Davi está dizendo: não te esqueças disso, ó minha alma. Davi foi um homem que teve muitas enfermidades, queridos. Algumas levaram Davi à beira do buraco. Na metáfora que afirma que ele estava quase morto. Porém, Davi entendeu que de todas estas enfermidades, embora sendo cuidado pelos especialistas da época, todas essas enfermidades, quem o livrou das garras das mortes ou da morte foi Deus. É a voz do contralto aqui. Porque a melodia do perdão precisa ter também a serenidade de uma base, de saber que você está me ouvindo aqui porque você está bem. Não está 100% porque 100% não tem ninguém. Mas você tem condições de discernir o que eu estou falando. Deus te poupou até aqui e me poupou também. Deus tem nos mantido de pé, ainda que algumas enfermidades permaneçam até mesmo para nos aproximarem de Deus. Nós sabemos que Deus é maior do que as nossas enfermidades. Jeová Rafá, o Senhor nos cura. E agora Ele está levando para além da enfermidade física, e Ele chama um potente tenor para a terceira bancada deste coral. Quem da cova redime a tua vida. Quem da cova, uma metáfora para a morte, redime, um termo de um contrato onde se paga o preço por alguém. Está dizendo que Deus nos encontra escravos e o preço por nossa alma é alto e Deus paga até o último centavo. Ele fez isso naquela cruz. Não poupou nenhum esforço, nenhuma gota de sangue, nenhuma lágrima, nenhuma gota de suor. Ao extremo te amou e me amou até o fim. E ninguém pode reescrever essa história. Da cova, do abismo, dos infernos que já vivemos em vida, o Senhor nos proporciona as bênçãos dele e nos sara também a alma. O perdão, juntamente
com o alívio físico e agora o alívio de uma alma salva das garras da morte. Não aponta a ideia de uma morte física somente, mas um banimento total da presença de Deus. Deus te salvou para toda a eternidade. É vida eterna. Deus te comprou de uma vez por todas. Não importa, irmãos, quão difícil esteja a sua vida, ela está nas mãos de Deus. Não importa quantas angústias te cerquem, elas não podem te esmagar, porque Deus é uma sebe viva em torno de cada um de nós. Deus está ao nosso redor. Sabemos que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele nos protege, nos aninha, nos encobre. Nós estamos refugiados nele, porque ele nos comprou por um preço absurdo e absoluto, nos resgatou das fauces da morte, nos coloca aqui entre a comunidade dos salvos, de pé, na congregação dos justos, para agradecê-lo. Como sermos indiferentes a isto? Há pessoas que têm muita saúde, ponto. Há pessoas que suas consciências não lhes acusam, estão com as mentes cauterizadas, vivem plenamente bem. O Salmo 73 diz isto: a prosperidade dos perversos, como eles são nédios, saudáveis, como eles prosperam, como eles têm tranquilidade e desandam a boca contra Deus. Mas haverá um dia, irmãos, em que eles prestarão contas disso tudo. Você não. Davi está dizendo de uma realidade que vai além da nossa conta bancária, do nosso plano de saúde, da nossa influência com pessoas especiais na área médica. Davi está dizendo de algo que este mundo não conhece e só você pode ter em Cristo. A alma redimida fala de um coração em paz. Porque, como disse Martin Luther King, paz não é ausência de guerras. O que é isso? As pessoas acham que paz é ausência de problemas. Isso é uma ilusão. Isso não é paz, isto é anestesia, aporia, ausência de dor. Paz é presença de justiça. E justificados, pois, tendes paz com Deus. Você não precisa, como Adão, fugir dizendo: tive medo e me escondi. Não, você diz: eu tive medo e eu corro para o Senhor, e debaixo das tuas asas me abrigo. Irmãos, olha a diferença da alma dos resgatados para a alma daqueles que estão presas, almas presas na cova de um abismo que ninguém pode, nada pode resolver, exceto Cristo Jesus. Ele é quem da cova redime a tua vida. Davi nunca foi um escravo. Foi um jovem livre e um rei glorioso. Mas ele está usando por metáfora, dizendo aqui que Deus pagou o preço da alma dele, que era escrava da morte. E agora ele estava em paz. Ele está dizendo: seja grato, minha alma. Porque no dia que te faltar saúde e você morrer, não vai te faltar segurança. Deus não nos promete, irmãos, uma passagem tranquila entre a vida e a morte, ou a morte e a vida eterna, mas uma chegada segura. Imediatamente o Espírito Santo nos aperfeiçoa, e nós somos recebidos na glória, e o Senhor nos chama ao gozo do descanso dele, e nos trata como trata o próprio Jesus Cristo. Nós não somos um estranho no céu. O céu é nosso pela graça de Deus. Olha só, que tenor potente. E agora o baixo, dando base para tudo isto, diz assim: Ele é que te coroa de graça e misericórdia.
O baixo no coral é a estrutura das vozes, né? Como eu estou afirmando, Davi diz: não desafine, ó minha alma, seja agradecido. E a expressão aqui é muitas gargantas, muitas vozes. E aí eu faço esse paralelo com uma bancada de um coral e vou ilustrando, mostrando que nossos corações não devem entrar em contradições e deve ter um afinamento, um refinamento, para que possamos uníssonos agradecer a Deus em diversas áreas de nossas vidas, porque Deus tem nos agraciado. E agora o baixo de toda essa estrutura, a voz firme, diz: Ele te coroa de graça e misericórdia. A base de tudo isto é graça e misericórdia. Você sabe o que é graça? Graça é um favor que Deus nos faz sem que mereçamos. Isso é graça. Deus está te dando algo que você nunca fez por onde. Você não fez o dever de casa e Ele te deu. Você não chegou em primeiro na linha de chegada e Ele te deu o prêmio. Você e eu não merecíamos e Ele nos deu. Não fizemos nada e Ele nos agraciou. Graça é um favor que recebemos sem merecermos. Tudo isto é graça. É a base da nossa vida. Juntamente com a misericórdia. Misericórdia já é o oposto. É quando você merece um castigo e Deus não te dá. No latim, misericordium. Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Se compadeceu de nós. Teve pena e suportou as nossas penas. É a base da vida cristã. Graça e misericórdia. Se misericórdia é Deus nos dando o que não merecemos, ou se graça é Deus nos dando o que não merecemos, misericórdia é Ele não nos tratando como deveríamos ser tratados. Deveríamos ser os últimos e Ele nos coloca em primeiro. Deveríamos morrer como ovelhas perdidas e Ele nos coloca nos braços e nos traz de volta para casa. Deveríamos ter os nossos nomes riscados e Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida. Deveríamos ser lançados eternamente ao inferno, porque a nossa ofensa é a um Deus santíssimo. E o que Ele faz? Nos acolhe eternamente nos braços dEle. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças deste coral. Não te esqueça do perdão que Ele tem te dado, da saúde que Ele tem te proporcionado, ainda que com algumas limitações, porque aqui não é o céu ainda. Da paz que Ele te outorga em Cristo Jesus. E tudo isto baseado no amor dEle que é leal. Um amor que não pode falhar. Você falha, mas o amor de Deus não falha. Deus não te trata como eu vou te tratar. Deus é gracioso e misericordioso. O culto, irmãos, se resume especialmente no ajuntamento dos agradecidos. Veja se o escritor russo não tinha razão em afirmar que a maior falha de caráter que um homem pode ter é a ingratidão. Como alguém pode permanecer insensível o tempo todo diante de tantas bênçãos? Mas nós não. Misteriosamente o Senhor nos desperta a orar como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele conclui numa figura de linguagem que vamos concluir também esse sermão. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele é que farta de bens a tua velhice. É Ele quem não te desampara nunca. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você sabe que a águia passa por um processo de renovação de quando em vez? Mundo animal. Observação. As águias,
são aves imponentes, majestosas. Ontem a minha menina viu um urubu passando e falou: águia, águia. Oh, minha filha, nem de perto e nem de longe esse urubu vai ser uma águia. Nós éramos, irmãos, para ser um carniceiro, mas o Senhor nos fez voar com as águias. O Senhor renova as nossas forças e, como águias, corremos e não nos cansamos. As águias, quando estão envelhecidas e cansadas, suas asas já não têm a aerodinâmica perfeita para um voo rápido e urgente em direção às presas. Seus bicos e suas unhas estão rombudas, já não têm a eficiência. Então ela se retira para um penhasco, uma montanha alta. Ela faz um retiro pessoal. Ela vai e fica ali um tempo. Ela começa a arrancar as penas com o próprio bico e vai tirando uma a uma. Penas velhas, tortas, penas imperfeitas. E ela faz uma limpeza naquela plumagem. E ela começa a raspar o bico também na pedra, para afiar aquele bico tão potente. Dói, costuma sangrar. Ela começa a unhar também a areia e a rocha daquele penhasco para amolar as unhas, afiar as garras. Ela foi para um retiro onde ela sangrou, foi exposta a frios, dificuldades, fome, onde ela, além de sangrar, é levada a ter alguns atritos. Mas depois que ela desce dali, você não a reconhece. Aquela águia velha parece uma jovem águia, porque aquelas penas que se foram dão lugar a uma plumagem exuberante. Aquele bico quebrado, rumbudo, se torna um fio de navalha. Aquelas unhas caquéticas se tornam poderosíssimas. Talvez nós precisamos de um retiro espiritual, irmãos. Talvez nós precisamos orar mais. Se orássemos mais, teríamos menos problemas. Talvez precisamos ir para o alto rochedo da presença de Deus e nos desgastarmos ali, arrancarmos a nossa pelagem velha, a nossa pluma ruim, a nossa pele chagada de lepra, muitas vezes de pecados. Às vezes precisamos, irmãos, afiar os nossos lábios com os textos da palavra de Deus, recitando a Bíblia, que tantas vezes ignoramos. Às vezes precisamos buscar a face do Senhor e agarrarmos as bênçãos que Ele já nos dá em Cristo Jesus, de tal maneira que nossas mãos se fortaleçam, a fim de que quando desçamos daquele encontro com o Deus Todo-Poderoso, estejamos remoçados, porque este é um privilégio dos agradecidos. Talvez nesta noite seja o momento de pedirmos perdão a Deus, arrancar essa plumagem de ingratidão por tantas vezes que desprezamos as bênçãos e os favores de Deus, brigando por coisas de somenos. Se Deus não poupou o Filho dele por nós, nos dando a Jesus Cristo para nos salvar, o que mais Ele nos sonegaria? Deus já nos deu o de melhor, irmãos. Já nos deu o principal. Ele nos basta. Quisera Davi, quisera o Salmo 103, que cada um de nós tivéssemos tal consciência de que precisamos esperar no Senhor e sermos agradecidos sempre.